Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao programa Educação em Debate. Eu sou o Daniel Estevão e hoje estou aqui com alguns convidados especiais para conversarmos um pouquinho sobre políticas afirmativas, movimento negro e intolerância religiosa. Muito obrigado pela presença aqui dos nossos convidados. Começa a apresentação, pela nossa querida comendadora Edna Lourenço, a primeira mulher a receber a comanda, senador Abdias do Nascimento, professora e forte militante do movimento negro. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada. Muito obrigada. Professora Jaqueline Damasio, seja muito bem-vinda. Jaqueline é a gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa de Campinas. Professora e forte militante do movimento negro. Incansável. E o nosso querido Renato Câmara Nigro, Dr. Renato Câmara Nigro, juiz federal em Campinas, mestre em Educação pela Unicamp e membro de grupos de trabalhos do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, é uma honra estar aqui, viu? Eu vi ontem uma matéria no G1 da Rede Globo que eu quero compartilhar com vocês aqui e que me chamou muita atenção, que eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Diz assim: quase metade dos terreiros do país registrou até 5 ataques nos últimos 2 anos, mostra a pesquisa. E a matéria traz alguns destaques que eu quero compartilhar com vocês. Essa pesquisa, coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, ouviu representantes de 255 terreiros de todo o país. Quase metade registrou até 5 ataques nos últimos 2 anos. Segue afirmando que ainda temos mais alguns dados aqui, olha. 78% dos entrevistados relataram que indivíduos de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência motivada por racismo religioso. Essa violência que nós estamos falando aqui, voltada, professora Edna, para as religiões de matriz africana, a que nós podemos atribuir isso? Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento muito importante para nós, mês da consciência negra. Esses ataques são ataques sistêmicos que seguem a mesma linha do racismo, porque a base da intolerância religiosa é o racismo. Então, as religiões que são do povo negro e que vieram de África, elas sofrem também essa discriminação, que vai dentro do racismo sistêmico, que está atuando de uma forma tão intensa e tão vergonhosa, e as pessoas não estão tendo medo de explicitar o racismo. Ele vem seguido do ódio, e as pessoas não, de maneira nenhuma hoje, eu digo assim, quando o racista, quando ele vai sair para passear no final de semana, ele coloca R$1.500, R$2.000 na bolsa e sai. Porque se ele cometer algum ato de racismo, ele vai para a delegacia, ele paga uma fiança e vai embora para casa, pela porta da frente. Então, nem a lei 7.716 é cumprida no país, uma lei tão antiga. O racismo é imprescritível e é inafiançável. E essa prática, ela é frequente, diária. E as religiões de matriz africana seguem nessa linha também de sofrer esses ataques em função de ser religião negra, mas praticada por brancos, por amarelos, por pessoas de todas as raças. Está certo. Doutor Renato, o senhor como juiz federal tem aí no seu histórico o desenvolvimento de um trabalho, em especial junto ao Supremo, ao CNJ, nessa seara.
Como é que é esse trabalho? Qual é a repercussão que ele tem? Quais são as suas impressões em relação a isso? Muito bem, bom. Primeiramente, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, né, para discutir esse assunto tão importante nesse mês simbólico, né? E são temas aí, muito antigos já no Brasil, ainda pendem muito de resolução, né? A gente tem muitos problemas sobre isso. Então, muito importante realmente falar cada vez mais sobre essas questões. Esse trabalho aí que você comentou no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar no ano passado, junto à conselheira Flávia Pessoa, na época, uma conselheira lá do CNJ, e a gente formulou então uma resolução, que é tipo de uma lei interna, e essa resolução dirigida ao Poder Judiciário. Ela trazia então a política nacional de liberdade religiosa e enfrentamento da intolerância religiosa. E lá, então, nessa resolução, a gente faz algumas definições, fez algumas definições e então virou a resolução. Resolução, por exemplo, o que é religião, a gente tem que saber mais ou menos o que é religião para saber qual que é o âmbito de proteção, né? O que se caracteriza como religião para saber quais são as manifestações religiosas que se enquadram como tal para serem protegidas. O que é discriminação, o que é intolerância, etc. Então, a gente faz umas definições para trazer depois alguns princípios, então, princípios de liberdade religiosa, princípios de proteção à diversidade religiosa, né? Então, basicamente, o que a gente quer, eu acho que todo cidadão de bom senso quer, é deixar as pessoas terem as suas religiões e gozarem, fruírem das suas religiões de forma totalmente livre. E o Poder Judiciário, logicamente, que quer isso e deseja isso, e combate o que é contrário a isso, né? Então, todas as formas de violência e intolerância, seja dentro do Poder Judiciário ou fora, através da sua atuação repressiva, né? Através do cumprimento da lei, e seja no caso do âmbito civil, aí de reparações civis, ou criminal, né? Que existem crimes, então, né? Então, por exemplo, discriminar alguém, seja de forma verbal, é uma ofensa, né? A ofensa pode ser verbal, ela pode ser física, ela pode ser simbólica, ela pode ser de várias formas. Todas essas formas, elas contam com proteção da lei. Então, o Poder Judiciário, na verdade, todo o sistema de justiça, né, começa antes. Começa antes do Poder Judiciário com a polícia, com o Ministério Público, passando pelo Poder Judiciário quando é preciso. Tem todo um aparato, então, para proteger as pessoas nas suas liberdades religiosas. Mesmo assim, com tudo isso, a mim me parece, pessoalmente aqui, que o sistema não tem funcionado bem. A gente tem feito alguns levantamentos aqui na cidade de Campinas, inclusive junto com alguns membros do Ministério Público daqui, né, o Dr. Daniel Zulian, que tem sido muito combativo nessa frente. A gente tem verificado que o problema, daí um assunto para a gente desenvolver aqui, não vou estender muito nesse primeiro bloco, mas que o problema começa muito mais embaixo, ou seja, é cultural. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo existindo a lei, a previsão legal, tudo bonitinho, o sistema de justiça como um todo, que eu estava falando, polícia, Ministério Público, etc., a coisa vai meio capenga, porque ela é registrada de uma forma errada, ela segue de uma forma meio torta e não gera o resultado que deveria gerar, no caso de punição e prevenção. Então, não tem muito trabalho pela frente ainda. O senhor entende que os profissionais do sistema judiciário estão preparados para lidar com essas questões? Eu acho que não. Que as pessoas sobre esse tema de intolerância religiosa não entendem muito disso, ainda não sabem como que é o jeito disso no Brasil, porque no Brasil tem toda uma característica muito ligada, ao meu ver, à escravidão. Então, raízes antigas, né, desde a colonização do Brasil, a colonização do Brasil, é bom porque é uma TV educativa, né? Então, a gente pode falar um pouco de história, tudo para ajudar a educar, a trazer um pouco mais de noção disso, de cultura mesmo, né? Então, a colonização brasileira, quando veio, tem isso descrito nas cartas de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né, lá nas caravelas,
Tem uma frase desculpa, tem uma frase de Dom João VI que fala que veio para cá, eu não lembro exatamente a frase, mas que veio para cá para colonizar e para trazer a missão da igreja, né? Trazer Jesus Cristo, naquela época, a Igreja Católica junto, né? Então, era uma missão político-religiosa que se fazia aqui no Brasil. Tanto que o primeiro ato público realizado em terras brasileiras foi uma missa, né? Foi uma missa religiosa, foi o primeiro ato público no Brasil. Então, todo esse passado nosso católico, aliás, de quase 400 anos de religião católica como oficial do Brasil, isso trouxe algo muito forte na nossa cultura que está até hoje aí, como se só fosse permitido ser religioso no Brasil se for católico e agora mais recentemente evangélico, né? Nos últimos 40, 50 anos que eles têm tido um grande crescimento. Mas essa grande matriz aí cristã, né? E como se só fosse possível esse tipo de manifestação religiosa, ou como se isso fosse realmente o melhor para todos, né? Ocorre que não, né? Ocorre que existem várias religiões, mais de 140 religiões cadastradas aqui no Brasil pela FGV, o estudo da FGV de São Paulo. Então, todas essas expressões religiosas, essas mais de 140, têm toda a possibilidade e o direito, tem todo o direito de se expressar em todas as suas formas, né? A liberdade religiosa ela é muito vasta, né? Ela não é só acreditar, ela não é só fazer o culto, ela é se organizar, ela é disseminar suas doutrinas, ela enfim, tem várias características, todas elas devem ser incentivadas, não só protegidas, como incentivadas pela sociedade e pelos gestores públicos, pela lei. E aí, no caso mais específico aqui que a gente está tratando hoje, que tem a ver com racismo, que eu vinha falando, então, lá do descobrimento do Brasil, ou colonização, etc., depois de um tempo, a gente sabe, teve a questão da escravidão, né, que até outro dia, né, estava por aqui ainda, e isso trouxe, então, a religiosidade dos escravos, né, que vieram trazendo para cá, formaram novas formas de religião existentes aqui no Brasil, e algumas delas, e elas ali, na época, eram muito combatidas, inclusive combatidas pelo próprio Estado, ou seja, o próprio Estado brasileiro, especialmente lá na época dos escravos, mas mesmo depois do Brasil Império, Brasil República, ainda tinha várias práticas repressivas contra essas religiões. Então é o que a gente chama de violência institucional. Era o próprio Estado brasileiro perseguindo os fiéis dessas religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. Então, isso não some do dia para a noite. Isso, de alguma forma, ainda está presente hoje em dia. Muito menos, mas ainda está presente. A gente tem alguns episódios recentes de violência institucional. Por exemplo, tinha um criminoso foragido, não lembro qual era, ali pelo Nordeste e tal, e ele estava fugindo e noticiou-se que ele estava escondido em alguns terreiros. Talvez vocês lembrem disso aí. E aí a polícia invadiu alguns terreiros lá na época, acho que foi ano passado isso, de uma forma indevida, anos, né? Vocês lembram desse caso? Sim. Né? Então, a gente tem episódios como esses. Mas muito pior que a violência institucional, também é um pouco mais na linha do que você perguntou, nesse sentido do despreparo dos membros do sistema de justiça como um todo. A gente nota o desconhecimento, por exemplo, da lei específica, no caso, que trata da intolerância religiosa. Lei 7.716, 89. Então, tem essa lei lá no artigo 20, ela é uma lei boa. Então, a gente não tem, por exemplo, falta de lei, né, Edna? A gente tem uma lei, nesse caso, boa, mas que ela é desconhecida e ela é mal aplicada. Então, falta o quê? Falta treinamento, falta mudança de cultura. É uma lei que que ela tem uma pena que se considera boa, proporcional à ofensa, por exemplo, de você discriminar alguém na sua religião. Então, por exemplo, xingar, o caso daquela menina que foi famoso, que tomou uma pedrada, ofensas pelas redes sociais, qualquer tipo de forma de intolerância, ou mesmo essa violência, como foi no caso da menina, violência corpórea, né, corporal, o
caso dos terreiros do Rio de Janeiro, alguns na Bahia, que são terreiros que são destruídos. A gente teve terreiro que foi incendiado. Sim. A gente tem terreiro que fizeram as pessoas, os membros da casa, pai de santo, mãe de santo, destruírem as próprias imagens. Olha o tamanho da violência. Há pouco tempo atrás, eu não sabia que existia isso no Brasil. Então, tem gente que acha que isso é uma coisa lá do Afeganistão, países que tem a religião islã, e aí em confronto com outras e tal, nessas perseguições religiosas que a gente vê ali no Oriente Médio, etc. Não, tem coisas desse tipo no Brasil. Isso é muito chocante. E esse tipo de violência, especificamente, por exemplo, da desterritorialização, tirar do território as comunidades de santo, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso não existia no Brasil alguns anos atrás. Então, isso é muito preocupante, porque é um aumento da violência quando a gente deveria estar diminuindo. É um retrocesso. Como é que a gente pode, indo já para 2023, ter comunidades sendo expulsas, pessoas expulsas das suas comunidades, pela expressão religiosa que elas têm? Agora, as razões disso e tal, a gente pode explorar, podem ser várias, né? Mas o fenômeno é muito preocupante. Sem dúvida. É muito interessante essa abordagem que você traz, porque você traz dois elementos que eu acho interessante dos muitos que você falou, que eu destacaria. A gente tem uma violência de fato, que é essa violência, né, de agredir, de tirar do território, de maltratar, e uma violência simbólica muito forte, porque a partir do momento que eu faço, né, um membro de uma religião destruir, né, algo que tem um simbolismo extremamente importante para ele, né, isso é de uma violência extrema. Né? E aí eu pergunto para você, Jaqueline, você que coordena um trabalho extremamente importante no Centro de Referência de Direitos Humanos, né, e Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa, aqui no município de Campinas, como é que você vê isso? E eu gostaria que você fizesse os seus comentários e que você me respondesse o seguinte, ainda pegando aqui um gancho na fala do Dr. Renato, esse aumento que a gente percebe nessa violência, né, nas suas diversas esferas aí, você acha que o contexto político que nós estamos vivenciando nesses últimos anos contribuiu para isso? Tá. Primeiramente, eu deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite na composição dessa mesa, de extrema importância para o município de Campinas. Meu nome é Jaqueline Damasio e, como você colocou, hoje eu estou como gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos, na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa. O Centro de Referência está atuando nos últimos 6 anos. É de extrema importância também deixar evidente para as pessoas que foi uma demanda da sociedade civil que fez com que esse serviço se articulasse e se mantivesse no município de Campinas. Agora, levando em consideração aquilo que a comendadora Edna coloca, né? E mesmo as colocações trazidas aqui pelo Dr. Renato, a gente precisa ter um entendimento que na nossa cultura brasileira realmente nós não temos o hábito da denúncia, né? A gente nem tem a motivação da denúncia. Então, tudo é muito levado assim, mas tudo bem, né? Mas isso é comum. E uma das nossas tarefas é a prevenção. E essa prevenção, ela vem no sentido de elucidar algumas situações. Então, assim, a gente tem a Lei 7.716, que traz cunhado o termo intolerância, né? E o Centro de Referência já tem na sua terminologia, né, no seu nome, o termo discriminação religiosa. Por quê? Porque todas as vezes que eu trago uma atitude, eu tenho um ato em que coloque a religião do outro, o sagrado do outro, num lugar de subalternização, de inferiorização, né? E levando em consideração o que foi trazido aqui, o Centro de Referência ele acolhe todos, é um serviço municipal, então nós temos aí a prerrogativa de acolher todos os atos de discriminação religiosa, né? Baseados na intolerância religiosa.
Mas todos os casos que nós temos até agora são os casos relacionados às religiões de matriz africana. E quando a gente tem isso, né? E quando a gente tem esse apontamento aí trazido por religiões praticadas inicialmente por negros escravizados, a gente traz o racismo, né? Então a gente está trazendo aqui o racismo religioso. Então fica muito evidente para nós, do Centro de Referência, que esse trabalho precisa ser também um trabalho de prevenção. Nós acolhemos sim, né, as denúncias, mas também fazemos todo um trabalho para que as pessoas levem essa denúncia até nós, né, para que as pessoas entendam que o sagrado dela está sendo violado, né, na medida em que eu tenho, por exemplo, casos de que a moça entrou num transporte por aplicativo e porque ela estava com fio de conta, porque ela estava com a camiseta do terreiro, ela foi deixada no meio do caminho, isso por volta da meia-noite. Né? Ela não ficou nem próximo da casa dela e nem próximo do terreiro onde ela estava. Então, são essas situações que a gente precisa trazer, precisa denunciar e elucidar para as pessoas, né? De que o direito ao sagrado não cabe ao julgamento do outro, né? Então, eu preciso... E o município vem com essa, na verdade, com essa possibilidade, com essa necessidade de estar preservando pela liberdade religiosa. Jaqueline, você traz duas questões que me chamam a atenção, que eu acho que é interessante para os nossos telespectadores, né, entenderem, que a gente diferencie um pouco essas duas expressões. Você traz a questão da discriminação religiosa ou da intolerância religiosa e traz a questão do racismo religioso, né? Há diferenças? Como é que a gente consegue conceituar essas duas expressões? Eu acho que os exemplos vão ser mais significativos para o entendimento, né? Quando eu trago aqui a questão da discriminação religiosa, eu posso dizer que essa discriminação ela ocorre com diferentes segmentos. Entre cristãos, o evangélico, o espírita, mas o racismo religioso ele é único e exclusivamente aplicado e estimulado muitas vezes pelas próprias lideranças religiosas, que é um grande problema que nós enfrentamos, né? Esse racismo religioso ele traz no seu cunho o ódio, a discriminação em relação às religiões de matriz africana. Então, em relação à Umbanda, em relação ao Candomblé, fica muito evidenciado isso. Então, por isso que a gente cunhou e já tem cunhado, né, nas nossas bibliografias aí, esse termo racismo religioso, porque a intenção é essa mesmo, de desqualificar tanto a Umbanda quanto o Candomblé do seu cerne, né, que é a sua religião. Então coloca como seita, alguns colocam como folclore e se sentem à vontade de demonizar, né? Eu acho que esse é o objetivo maior, né, de não colocar a religião dentro do princípio maior dela, do sagrado maior que ela tem e da liberdade que o outro tem de professar a religião que ele deseja. Você entende que nós tivemos uma intensificação dessa problemática nos últimos anos ou, por força da legislação, isso está mais evidente? Como é que você vê isso? E eu volto à questão inicial. O cenário político que nós estamos vivenciando nos últimos tempos influenciou nisso? Com certeza. Nós tivemos nesses últimos 4 anos, não digo que foi um aumento expressivo dos números de casos denunciados, mas eu digo que nós tivemos os casos muito mais violentos, muito mais incisivos, atrocidades que há muito tempo a gente não imaginava que existissem. Então, essa questão da liberdade religiosa trouxe, principalmente nos meios midiáticos, algumas expressões, alguns direitos que os outros sentiram, né, necessidade de expressar e dane-se, né? Porque eu estou aqui colocando a minha posição, eu tenho o direito de falar, mas eu não pensei na liberdade do outro. Muito pelo contrário, como o outro não está dentro daquilo que eu determino como correto, eu posso me sentir no direito de estar colocando ali pontos negativos. E não tem como negar que nesses últimos anos nós tivemos, sim, essas questões do ódio muito mais exacerbado, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Certo. Edna, volto para você.
Dr. Renato nos trouxe aqui alguns elementos, alguns exemplos de violências extremas em locais do sagrado, né, das religiões de matriz africana, os terreiros, em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Em Campinas, nosso território, Campinas e região, como é que está essa questão? Que leitura que você faz da segurança, vamos dizer assim, né, dos locais do sagrado, das religiões de matriz africana aqui na nossa cidade? Os locais de culto das comunidades tradicionais de matriz africana aqui de Campinas, eles se encontram na mesma condição de todos do Brasil. A violência é intensa, a depredação continua, a invasão dos terreiros continua, a incompreensão e a negação desta religião, porque muitos não veem as comunidades tradicionais, os espaços de culto, como espaço religioso. Existe um equívoco, como foi muito bem colocado aqui pela Jaqueline, né? Que nos vê, às vezes, é religião. Então, isso provoca um ódio maior ainda nas pessoas. E eles se sentem no direito, que isso é o que é mais comprometedor e difícil para nós que somos povos tradicionais. Porque você anda na rua, você não sabe o que a pessoa vai fazer para você. Eu estive na cidade de Americana, domingo retrasado, em um espaço religioso e que também tem um museu anexo, um espaço maravilhoso, organizado lá pelo pessoal da capoeira e comunidades tradicionais. Um religioso fez eu falo assim, eu não sei nem se é um depoimento, mas era uma dor, porque ele estava no comércio no sábado e uma senhora veio e cuspiu no rosto dele. E ele não teve nenhuma reação contra ela. E ela disse para ele, eu estou fazendo isso por conta do que você carrega com você. O fio de conta, sabe? E a condição dele de poder ir e vir. Então é negada, porque ele é de comunidade tradicional. Isso é uma dor muito grande. Isso é uma violência. É uma violência física, porque ela afeta o seu interior. Nós, povo do axé, nós dizemos que nós morremos de banzo. Banzo é tristeza. Porque as pessoas não conseguem entender que quando eu estou louvando meu orixá, quando eu estou falando com uma entidade, eu estou em busca do melhor para mim, que a via é Deus. E é Jesus, é o mesmo Deus de todos. Eu disse para Jaqueline, eu fiz 71 anos domingo e passei a minha manhã dentro do terreiro, junto com a corrente dos Preto Velho, que são entidades de luz que vêm para nos abençoar. Que mal eu estava fazendo? Nenhum. Só que para outras pessoas eu não estava tendo o comportamento correto. Fala, nossa, uma mulher dessa com 71 anos de idade devia ir para a igreja, deveria. Nós precisamos ter o direito de professar a nossa fé, de cultuar os nossos orixás. E as pessoas precisam entender o que é a religião de matriz africana. Nós cultuamos a natureza, a água, a mata, as folhas, o mar, o sol, a lua. Eu peço força para esses elementos da natureza me proteger. Então, qual que é o mal? Porque quando eu estou num ambiente aberto, eu estou na rua, o mesmo sol que me aquece ou que queima a minha pele e que também me protege como religiosa de matriz africana, é o que protege a todos.
é um elemento da natureza responsável por tantas coisas, principalmente na agricultura. Quando chove, nós agradecemos Xangô. Xangô é dono da chuva, nós não precisamos da chuva para a nossa alimentação. Os rios, os lagos, o mar. Emicida diz, o mar é salgado de tantas lágrimas que o povo que atravessou o Atlântico derramou. As pessoas precisam entender as nossas dores também. Porque quando a gente fala do racismo religioso, da discriminação, dessa intolerância, deste ódio, no meu ponto de vista, ela está desde quando nós atravessamos o Atlântico. E aí, quando chega 14 de maio de 1888, nós estamos na rua, sem trabalho, sem direito à moradia, sem direito a nada. Imagine que à época foi feita uma lei que os negros não podiam estudar, não tinham acesso à escola. Então, quando eu chego no 14 de maio de 1888 e que só as mulheres negras estavam servindo porque elas realmente foram as grandes mães e as grandes chefes das suas casas, porque elas continuaram trabalhando, porque a Casa Grande precisava dessas mães para ter o leite para as crianças, amamentar os seus filhos, mas também para o serviço doméstico, tão necessário. Fora isso, todos os nossos ficaram para a rua. Aí eles criam a lei da vadiagem, eles fazem tudo contra nós. Qual é a nossa condição? Negro, raça inferior, sem alma. Até a bula de Nicolau V acaba no 14 de maio, porque ele escreveu na bula papal que nós éramos negros, raça inferior, e que teríamos que trabalhar para depurar os nossos pecados, por conta da cor da nossa pele. Então, 14 de maio de 1888, ele traz toda a imigração, e aí vem os italianos, vem todo mundo com direito à terra, com direito a trabalho, com direito a, inclusive, renda para as crianças, com direito a animais. Se você lê o livro O Negro e o Trabalho, do Ramati Jacino, ali ele descreve os valores que todos eles vieram, os seus salários e a condição. E nós não tivemos isso. Viemos, construímos esse país, construímos a igreja, e nós não podíamos entrar na Igreja Católica. E todas as coisas que nós construímos. A Faculdade de Medicina chega em 1872 aqui. Qual era a forma de cura do nosso povo? Através das ervas do nosso povo negro. O mestre Tito, ele ganha o terreno, aquela área para construir a igreja de São Benedito, tão sonhada por ele, que a construção seria de taipa de pilão, na mesma construção da Catedral Metropolitana, mas morre antes disso, mas ainda bem que a Ana Gomes vai e termina essa obra dele, mas ele ganha essa área por quê? Porque ele curou um grande fazendeiro de muito dinheiro e que investiu naquela área para ele. Então, a valorização do nosso povo na cura, ela era muito importante à época que nós não tínhamos aqui a Faculdade de Medicina. Então, quando eu falo dessa vinda nossa no transatlântico, nessa viagem de Atlântico, porque o nosso não era transatlântico, o nosso era trazido como gado nos porões do navio. E quando alguém estava doente, para não contaminar outro, ele jogava vivo no mar. A rejeição já era da nossa cor de pele, porque nós éramos raça inferior. A nossa estética negra,
Porque os nossos cabelos, é isso aqui. A nossa religiosidade. A saúde da nossa população, que não tinha atenção. Foi necessário criar um comitê técnico da saúde da população negra para reconhecer as comorbidades do povo negro. Anemia falciforme, quem é que falava de anemia falciforme? Quem é que conhecia as pessoas falcêmicas e talassêmicas? Hoje nós temos aí no Boldrin, no CEPOI, que cuida disso. Então, quando nós falamos desse racismo, do racismo religioso e de todas as formas de discriminação e preconceito contra nós, povo preto, nós não podemos esquecer que quando nós entramos com um cabelo como esse que eu uso, como Jaqueline usa, em um espaço, ele incomoda. Porque o correto para as pessoas é o cabelo liso. O correto para as pessoas não é cultuar os nossos deuses. Nós viemos de África e nós não pedimos para estar aqui. Quem é que fala da revolta da chibata? Quem é que fala das 250 chibatadas dadas em um homem negro, que eram o critério da Marinha para as pessoas que não se comportavam da forma que eles queriam? E foi aí que eles se revoltaram. Foi aí que João Cândido lidera e pega 5 fragatas e vão e vencem a revolta da chibata. O que eles fizeram logo depois? Demitiram todos eles. E eles vão lá para o Morro da Providência. E aí o povo fala de favela, o povo nem sabe o que é favela. Favela era uma vegetação que cobria aqueles espaços e que dava uma coceira, uma coisa que te irritava totalmente. Então, além de você ter que fazer um lugar, construir, ou que fosse de plástico, ou que fosse de madeira, ou que fosse do que fosse, você ainda tinha que sofrer a agressão daquela vegetação. E o povo negro, tão resistente e tão fiel à sua tradição e às suas raízes, coloca o nome de favela. Favela do alemão, favela, favela. Porque a favela é a nossa herança. Todas as favelas, elas tinham inúmeros terreiros. Porque o povo foi para lá, então também tem que ter um espaço de culto. Hoje, as outras religiões ocupam a favela e querem destruir nós que chegamos lá primeiro. Eu falo muito dessas 250 chibatadas. O nosso grande almirante negro, quantos anos demorou para o nome dele ir para o Panteão dos Heróis em Brasília, lá no Distrito Federal? Então, eles demoram para reconhecer, como demoraram para reconhecer Luiz Gama como advogado. E não nos reconhecem. E vai ser ainda, acho que vai demorar muito para reconhecer a religião de matriz africana, porque a gente precisa acabar, nós precisamos acabar, nós precisamos dar um basta nesse racismo. A pessoa não pode ser melhor do que eu, porque o tom de pele dela é mais claro. A coisa mais difícil de vocês ouvirem da minha boca, vocês não vão ouvir isso da minha boca, que eu luto por igualdade racial. Não sou igual, não somos iguais. Nós somos diferentes. Nossa pele é diferente, meu formato de corpo é diferente, meu cabelo é diferente. Nós somos seres humanos, aí nós somos iguais. Mas eu luto por igualdade de direitos e por igualdade de oportunidades. E é essa oportunidade que nós, negros, estamos carregando desde o período colonial, desde quando nós chegamos aqui. Nunca ascensão social e intelectualizada. Veja a rejeição das cotas. Verdade. Olha, tanto você, Edna, quanto o Renato trazem nas suas falas, em vários momentos, a questão da legislação, né? Das leis que deveriam proteger, mas em muitos momentos não foram usadas, não foram concebidas para esse fim, né? Quando nós voltamos na história e lembramos da lei que proibiu o tráfico negreiro, ela existiu,
Mas a implementação dela, na prática, demorou muito tempo para acontecer, né? Porque o tráfico continuou acontecendo de forma ilegal e tudo mais. A gente tem uma série de legislações, né, que tem a ver com o movimento abolicionista, a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários, na prática, ela não funcionava. Simplesmente porque o preto, o homem preto, a mulher preta, raramente atingia os 60 anos. A lei do ventre livre, idem. Mesmo porque havia um próprio dispositivo da lei que dizia que aquela criança teria que ficar sob a tutela, né, do senhor. E por aí vai. E aí você vem um pouco mais no tempo e você fala da lei da vadiagem, em especial no Rio de Janeiro, né? Quem era o vadio? Era o cara que estava, né, tocando, que estava na capoeira, era o cara que estava tocando samba, ele era o vadio. E quem eram essas pessoas? Eram os homens pretos, eram as mulheres pretas, né? Então, a gente acaba tendo essa percepção de que a legislação ela era feita à medida que se tentava, em alguma medida, algum avanço, mas a própria legislação retrocedia em muitos aspectos. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Renato, essa questão da legislação. Hoje nós temos legislações, creio eu, acho que você vai concordar comigo, Jaqueline também, você, que nós tivemos avanços, tivemos sim, mas ainda não o suficiente, né? Então, esse histórico de legislação, né, que não protege, muitas vezes o contrário, eu acredito que isso também esteja muito ligado a essa questão que você traz da cultura, né? Nós temos, lei não muda a cultura, lei não muda a mentalidade. Não é isso? Então a gente tem essa questão. Queria que você comentasse um pouco, Renato. Ah, tá ótimo. E aí, com base na fala da Edna, eu estava lembrando alguns aspectos históricos, daí eu já entro nessa parte depois da legislação. Eu queria voltar um pouquinho na história, só uns 3.000 anos por aí. Mas, uma viagem. Um pouquinho, fazer uma viagem no tempo aí, só para lembrar especialmente o pessoal mais jovem, os estudantes e tal, né? Que talvez não conheçam. Então, que essa questão da intolerância religiosa ou violência religiosa, ela é ligada à própria história do homem, né? Infelizmente, muito ligado mesmo. Porque religião é algo que está ligado às paixões, né? Paixão não é algo sexual. Paixão, assim, se for olhar o termo mesmo, é algo que nos apaixona, que nos encanta, que diz muito pra gente, assim, né? Então, é algo que está ligado às paixões do ser humano. É algo que está ligado ao projeto de vida nosso, né? Então, quem é religioso, para quem é religioso, né? Porque pode não ser religioso e está tudo bem de não ser religioso também. A lei também protege quem não é religioso. Mas para quem é religioso, então, o seu projeto de vida é muito ligado a essa questão da transcendência, né? Do contato com Deus, com os anjos, com os espíritos. Cada religião tem o seu formato. Então, isso sempre suscitou muitas paixões, né, no decorrer da história. Então, e nunca deu certo. Nunca deu certo quando as pessoas achavam que a religião delas era melhor e que, por isso, a religião do outro era pior e que o outro não poderia existir naquele formato da religião deles. Então, vamos pegar lá, voltando então na história, lá antes do surgimento de Cristo, né? Então, por exemplo, Império Romano, civilização ocidental. Aí a gente tem lá o Império Romano, que era um império que, nas suas formas de religião, se dizia que era pagão. Né? Pagão, o que é pagão? Acreditava em vários deuses. Vários deuses, então, eu não tenho um deus só, tenho vários deuses, aqueles deuses lá que a gente estudou na história ali, que eles tinham os deuses gregos, os deuses, nesse caso, os deuses romanos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Muito bem. Aí chegou Jesus Cristo, aquela história toda que a gente conhece, chegando o Natal agora, vamos ouvir essa história de novo várias vezes, e que bacana, né? A TV repetindo esses filmes, muito bem. Jesus chegou então falando, não, Deus é um só, então religião monoteísta, né? E aí aquilo causou um choque lá no Império Romano, e os cristãos, os seguidores de Cristo, como todo mundo sabe, passaram a ser perseguidos e mortos de formas das mais violentas. Por exemplo, eles eram usados de tochas, o corpo como tocha, ali em Roma. Então, eram tochas que serviam para iluminar, os corpos eram queimados.
Sem falar no Coliseu, aquilo que passa em filme, que eles eram jogados para as feras e tal. Isso então, só que depois de um tempo, aquilo ficou tão forte, aquele movimento ficou tão forte, que o próprio Império Romano, como a gente sabe, se converteu no Império Cristão, em 321 depois de Cristo. Imperador Teodósio, se eu não me engano. E aí, ó que curioso, aí os fiéis religiosos romanos, ali politeístas, pagãos, passaram a ser perseguidos e mortos. Olha só que coisa. Então, Inverte. e isso você vai andando na história, se inverteu, passaram a ser perseguidos. Então ali o legal era ser cristão, não só legal, o permitido, porque não era permitido ser pagão, mas eles eram perseguidos, em alguns casos mortos, e antes eram os próprios cristãos. E você fazendo um percurso histórico, caminhando na história, vai verificar que esse tipo de questão sempre existiu, e está até hoje aí. Então nunca deu certo. Nunca deu certo você achar que a sua religião que é a boa, só a sua é permitida, o outro não pode expressar a sua forma de religião, você pode menosprezar nas redes sociais a religião do outro, que é uma forma de violência também, só que está longe, mas também e é criminalizada, que você pode fazer qualquer tipo de ato de intolerância, como essa senhora que cuspiu na cara, que a Edna contou. Isso nunca deu certo. Voltando ali para a história. Já na Idade Média, então, ali no feudalismo, a gente tinha a Igreja Católica ali comandando tudo, né? Então, era a Igreja Católica, junto com os governantes, era o clero, junto com a nobreza, formando o consenso daquela sociedade, e os vassalos, que eram os trabalhadores ali pobres, ficavam ali com a promessa de que iam para o céu. Ó, vocês são pobres, tal, mas vocês vão para o céu, quando morrer, tá tudo certo. Enquanto a gente aqui tem os privilégios, nós, nobreza, junto com o clero, e vocês fiquem aí tranquilos, tal, que Deus está olhando por todos. E aí tinha aquele monopólio da Igreja Católica, só podia ser católico, estou falando de Ocidente, né? Aí vem a Idade Moderna. Então, a queda do Império Romano do Oriente, se eu não me engano, tal. A Idade Moderna com os estados absolutistas. Ali a gente tinha os reinos da Europa. Cada reino da Europa, isso depois, eu pulei uma coisa importante que foi a reforma, né? Reforma protestante, que é um passo anterior. Então, estava ali naquele ambiente de Idade Média, Igreja Católica comandando tudo, tinha as tais das práticas espúrias, que eram, na verdade, corrupções, né? Corrupções da Igreja Católica, que vendia pedaço do céu ali na época, vendia as indulgências, para você ir para o céu tinha que pagar e tal. Aquilo lá cresceu tanto aquelas formas de corrupção, as práticas espúrias, que teve movimentos contrários grandes, como a Reforma, né? Martinho Lutero, em 1600 e pouco, pregou as teses dele lá em uma igreja da Alemanha, e aí começou a surgir então as religiões protestantes, né? Depois veio o Calvino e tal. Aquilo lá, então, suscitou uma divisão na Europa. Depois passaram a existir reis e reinos protestantes, e reis e reinos católicos. E as grandes guerras religiosas começaram a surgir. Mais uma vez, então se repete a história. Eu falei lá de trás, antes de Cristo, continuava tudo igual, os reinos brigando. Por quê? Porque os súditos, quem morava em um certo reino, tinha que ter aquela religião do rei, até porque o rei era considerado descendente de Adão, representante de Deus na terra. Ele era descendente de Adão de sangue. Então você não podia deixar de ter a religião do seu rei. E se você fosse tolerante com o fiel do outro reino, você era fraco. Ser tolerante era ser fraco. Essa era a cultura. Então aquelas guerras religiosas todas, né? Guerra dos 30 anos, o bicho pegou ali na Europa, né? Como se diz. Muitas guerras, sem falar nas cruzadas, né? As cruzadas que eram as guerras religiosas da Igreja Católica contra as religiões do Islã, né? Para converter os infiéis, né? Então quem era de outra religião era infiel, deveria ser combatido para se converter para a verdadeira religião, que no caso lá na época era a católica. Então isso para dizer para todo mundo aí que nunca deu certo. Só gerou violência, só gerou separatismo, só gerou morte, como gera até hoje. Quando eu estava falando aqui no Brasil atual, eu esqueci de falar as mortes dos pais de santo.
Eu acho que tem 26 mortes, pelo menos, de pais de santo registradas já nos últimos anos. Olha o tamanho da violência que a gente está falando. Então, estou falando lá diante de Cristo, passando por idade média, por idade moderna, para a idade contemporânea de agora, para continuar falando de violência, de morte, de intolerância, de formas várias. E hoje em dia, potencializado pelas redes sociais. Então, o problema é gigante. Não tem como a gente achar que a nossa religião só pode a nossa religião se expressar, que a religião do outro é menos. E aí é um ponto que acho que a gente pode conversar, se vocês quiserem, é a questão da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão que as pessoas acham, algumas pessoas acham, que são livres para falar o que elas quiserem, só que não é assim. Se fossem livres para falar o que elas quiserem, não existiria, por exemplo, crimes contra a honra, né? Não existiria calúnia, difamação, injúria, outros crimes desse tipo. Se eu fosse livre para falar o que eu quero, eu poderia falar, por exemplo, crime de instigação ao suicídio. Né? Ah, se mata aí mesmo. Não, é um crime, né? Parecido com homicídio. Então, eu não sou livre para falar o que eu quiser, nem para fazer o que eu quiser. Eu tenho limites. Nesse caso da religião, é muito claro assim, que eu tenho várias liberdades dentro da minha religião. Por exemplo, eu posso falar que a minha religião é melhor que a outra. Isso está dentro da liberdade religiosa. Agora, eu não posso falar que a religião da Edna é uma religião que está ligada a alguma forma de demônio. Eu não posso falar isso. Ninguém pode falar isso. Porque isso é um discurso de ódio. Isso vai estar instigando as pessoas outras, especialmente os fiéis daquela religião, que seria a daquela pessoa que está falando um absurdo desse, a acreditar nisso e a combater os outros, a cuspir na cara, a matar, a depredar o templo religioso, a expulsar da comunidade. Por isso que é muito perigoso isso, dessa liberdade de expressão que se fala de discurso de ódio. É realmente bastante complicado, mas desculpa, eu acabei até mudando um pouco o assunto aqui. Você tinha perguntado mais do panorama legislativo, né? Isso. Antes de você continuar, de fato, né, só fazendo um destaque. Eu, como historiador, a gente sempre ensina para os alunos, né, que uma das principais razões de se aprender história, de se estudar história, é para não repetir os erros do passado. No entanto, a gente vê que é um movimento quase que cíclico, se não podemos dizer cíclico, isso da violência, né, da intolerância em relação às religiões. Nós temos ainda dois assuntos que eu quero entrar aqui. Se quiser fazer uma rápida consideração a respeito desse aspecto, né, para fechar o nosso bloco aqui, né, o arcabouço legal aí, né, como a gente estava comentando, rapidamente, fique tranquilo. Aí a gente muda, vamos tratar de algumas outras questões. Bom, a gente tem a Constituição Federal, né, atual, de 88, ela já vai proteger inúmeras coisas, só que em alguns momentos é inobservada, né? Por exemplo, lá no comecinho da Constituição, a gente tem o que chama de fundamentos da Constituição. Lá nesses fundamentos, então, quer dizer, ela está fundada, né? Como esse prédio que a gente está, ela tem as fundações. Se a fundação mexer, alguma coisa, a gente cai aqui do prédio. As fundações, os fundamentos da Constituição, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, esse é o fundamento. Como é que a gente vai construir uma sociedade livre, justa e solidária se a gente não se entende, se a gente acha que o outro não pode existir na forma que ele é, né? Ou seja, ele é negro, mas ele é de alguma maneira inferior. Isso é um absurdo. Ou ele é de um bando de candomblé e aquela religião não pode. Ela é uma religião que está ligada a demônio, alguma coisa assim, o que é um grande absurdo, né? Se for estudar sociologia das religiões, vai ver que isso é um grandíssimo absurdo. Então não tem como construir uma sociedade justa e solidária sem considerar o próximo como uma pessoa dentro da sua dignidade humana, com a possibilidade de gozar de todos esses caracteres que ela tem, né? O negro, que inclusive deve ser especialmente protegido, né? Tem as questões das ações afirmativas, etc. Que inclusive agora tem uma questão meio nova, aí, que é uma convenção que veio para o Brasil, convenção interamericana contra o racismo e formas de intolerância,
que virou norma constitucional, para quem não sabe. Então agora a gente pode dizer que na nossa Constituição a gente tem ação afirmativa na Constituição Federal. O Estado deve promover ações afirmativas para diminuir a desigualdade histórica que existe do povo branco com o negro, por conta dessas questões todas que foram faladas aqui, né, de escravidão, etc. Então, eu começaria pela Constituição, e aí descendo da Constituição para as leis, né, para as leis todas, como o Código Penal, que traz crimes contra essa falta de liberdade religiosa, né, essas intolerâncias e violências religiosas, aquela lei específica que eu comentei, a gente tem tratados internacionais, como esse que eu falei, e outros. Então, repito, né, o panorama legislativo, as leis que a gente tem no Brasil são suficientes. Precisa dar treinamento para os servidores públicos, precisa dar mais educação para as pessoas em geral, para mostrar todas essas coisas, tudo isso que existe, tanto os dados do problema, quanto a história, que a gente comentou um pouco, como as leis propriamente ditas. Tem essa questão que os imigrantes europeus foram trazidos para trabalhar aqui no Brasil, muito por conta de uma tentativa do governo ali, federal da época, de fazer um embranquecimento da população por conta dos trabalhadores negros, descendentes de escravos e descendentes que estavam por aqui, né? E acho importante ressaltar que eles receberam esses subsídios, então, do Estado, ou vários deles, pelo menos, como terras, etc., enquanto os negros, me parece que nada receberam ao longo desse tempo todo. E ali, então, muito por conta desse processo todo da escravidão, existiu toda essa dificuldade dos povos negros, desde aquele momento, e o estigma que se formou também sobre eles, assim, que foi colocado sobre eles, algo como raça inferior, etc., o que é um grande disparate, um absurdo, mas a gente, infelizmente, ouve algumas falas ainda hoje. Mas então, as leis trazem isso em consideração para trazer o que se chama, então, de ações de políticas afirmativas ou só ações afirmativas, considerando que essas pessoas, que as pessoas negras, precisam de um especial apoio, em muitos casos, para que tenham as mesmas oportunidades. Por quê? Porque a sociedade, majoritariamente, não em número de pessoas, né, mas a sociedade, em termos econômicos, é majoritariamente branca, né? Então, nos poderes, por exemplo, a gente tem a maioria de pessoas brancas, nos órgãos, nos 3 poderes, podemos dizer assim, especialmente em alguns deles, poder judiciário, por exemplo, é um poder que tem a grande maioria de pessoas brancas. Já no poder legislativo isso é menor, né? A gente consegue ter mais negros que são eleitos diretamente. No poder executivo também, talvez um pouco mais de negros, mas me parece que na sua grande maioria de pessoas brancas também. Então, para que as pessoas negras tenham mais oportunidades, então, na área pública, em todos os poderes, e na área privada, né? A gente tem estudos, toda hora eu vejo notícias de estudos, etc., pesquisas, que mostram que, por exemplo, uma pessoa branca e uma negra no mesmo cargo, geralmente a pessoa branca vai ter um salário maior e vai ter mais oportunidades dentro daquela empresa. Então, isso são questões ligadas muito à história, essa história toda aí da escravidão, todo esse passado brasileiro. Então, realmente, as leis trazem esse panorama aí em conta para trazer as ações afirmativas, para, então, oportunizar para todas as pessoas brancas e negras, nesse caso as negras, as mesmas coisas que as brancas. Então, seja nas universidades, seja no serviço público, seja em outras searas aí, então educacionais, sociais, etc. Então é muito relevante a questão das ações afirmativas, que um dos instrumentos delas são as cotas. Perfeito. E falando em cotas, falando em ações afirmativas, Jaqueline, nós estamos vivendo aqui no município de Campinas um momento muito importante e privilegiado nesse sentido. E eu gostaria que você falasse a respeito.
O doutor Renato acabou assim a fala salientando a importância das vagas afirmativas, principalmente no mercado aí, privado, né? Então, assim, o mercado de trabalho tem trazido as vagas afirmativas e o município de Campinas, desde 2019, com a Lei Complementar número 250, traz a responsabilidade da reserva de vagas para as pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, no total de 20%. E a importância também se dá porque não é só na gestão municipal direta. A gente também traz essa mesma reserva de vagas para as autarquias. Então, a gente tem aí a INDEC, a FUMEC, CETEC, SANASA, né? Realizando concursos e todos eles com essa previsão, que é uma previsão que é legal, prevista por lei. Então, é uma exigência que se tem. E é uma maneira de nós envolvermos a sociedade nesse debate, que é de extrema importância, né? Porque quando a gente traz a políticas públicas de ações afirmativas, as cotas nas universidades e também nos serviços públicos, ela só é uma parte, né, desse incentivo que precisa ser dado. Então, eu preciso pensar nesse acesso, eu preciso pensar na promoção que deve existir internamente, no sucesso dessa pessoa, né, dentro desse serviço público. Porque a gente tem como exemplo as universidades. Então, você tem lá o aluno, mas como é que ele vai se manter na universidade pública? Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, né? Muitas vezes as pessoas acham que as cotas são um momento de agraciamento ou de benefício, mas se esquecem do 14 de maio, que a gente iniciou aqui essa pauta, né? O que foi esse 14 de maio? Né? As pessoas não receberam nenhuma política de inclusão, nenhuma política de reparação, ou mesmo de compensação desse tempo em que foram escravizadas. Então, hoje, a Campinas traz em todos os seus concursos, e é muito importante que a gente incentive os nossos a participarem. Quem são os nossos? Aqueles que altamente e assim se reconhecem com muita tranquilidade enquanto pretos e pardos, em que em determinados momentos da sua vida eles foram preteridos. Então, nesse momento, a gente faz todo um trabalho, a gente tem também previsto em lei o procedimento de heteroidentificação para dar toda a legitimidade para o processo. Então, é muito importante que a gente traga aqui para os servidores municipais que estão envolvidos, né, que também contribuam conosco, porque nós precisamos disso, né, da contribuição desse servidor que vai acolher o colega que está chegando e está chegando através de uma política de ações afirmativas. Então, esse ambiente ele também precisa ser propício, né, para a recepção desse candidato que agora se torna um servidor. Então, a gente já tem aí mais de 8 concursos feitos, todos homologados com sucesso. Então, a gente já tem aí, com certeza, cerca de servidores, tanto municipal quanto das autarquias, cerca de 120, 140 servidores aí, todos assumidos e admitidos através das cotas raciais. Perfeito. Eu acho que isso é, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui, além da importância toda, né, do contexto, do debate, nós estamos oferecendo um serviço de utilidade pública, né, para que a população saiba que o município de Campinas, ele prevê em todos os editais de concursos públicos que há a reserva de vagas para pretos e pardos. Isso é muito importante. E eu destaco da sua fala, Jaqueline, que o que nós temos aqui não é um beneplácito, é uma compensação histórica. É uma compensação histórica por todo o tempo de escravização a qual o povo preto, o povo negro foi submetido, e que, para nós atingirmos uma situação, né, de equidade, vamos dizer assim, minimamente, é necessário que haja essa compensação, é um direito. Então, é isso. Bem, meus amigos, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui e gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Começando por você, Edna. Primeiramente, agradecer, né? Porque nós precisamos desta comunicação
nós precisamos de possibilidade, né? Poder dialogar com o nosso povo. E através de uma TV de educação, potencializa, né? O nosso momento, a nossa fala. Então, agradecer muito e fazer um pedido, meu querido professor Daniel, para que possibilite que a gente possa ter outros momentos para falar sobre nós, que na transversalidade toda da educação, da saúde e tantas outras questões, no meio ambiente, nós podemos dialogar, né? Temos parceiros que podem estar aqui nesse mesmo lugar onde eu estou hoje e que pode dar a sua contribuição. Eu te agradecer muito por lembrar do meu nome, por lembrar da Edna como uma pessoa que pode dar um pouco da sua contribuição, e estender para todos os nossos companheiros de luta que também pode fazê-lo. Muito obrigada. E convidar para a Marcha Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, que nós estaremos na rua, em homenagem ao nosso grande herói Zumbi dos Palmares. 20 de novembro, feriado municipal. É domingo, mas é um feriado municipal. Uma conquista grande do movimento. 21ª Marcha Zumbi dos Palmares da cidade de Campinas. Muito obrigada, paz, bem, muita força para todos e saúde para continuar lutando para todos nós. Muito obrigada. Amém. Onde será a concentração da marcha? A concentração da marcha será na Estação Cultura. A saída está prevista para as 10h30. Caminhando o início ali pela 13 de maio e depois contornando até chegar no Largo do Rosário. Perfeito. Jaqueline, suas considerações finais? Partindo do princípio que nós estamos aqui, né, num momento extremamente institucional, e a gente percebe e traz toda a contribuição, tanto da sociedade civil, quanto legislativo, executivo, judiciário, eu também estendo esse mesmo comprometimento com a causa negra às escolas que nos ouvem, às gestões escolares, né, os gestores, enfim. As práticas racistas, elas ocorrem cotidianamente, infelizmente. E as pessoas não estão preparadas, ou muitas vezes não querem dar a visibilidade que elas têm, né? Levar em consideração que ali a gente tem um aluno, uma aluna, que está passando por sofrimento, muitas vezes quietinho no canto, timidamente, acuado, e isso não é levado em consideração. Então eu peço para que as escolas desenvolvam sim protocolos próprios para acolhimento dessas práticas racistas que ocorrem entre os alunos. E recentemente nós tivemos o caso de grande repercussão numa escola particular. Isso não deixa evidente, isso nos deixa evidente, mas o quanto isso é presente nas nossas práticas escolares, nos nossos ambientes. Então, a comunidade escolar precisa desse retorno. Nesse protocolo, os pais sejam comunicados, tanto os pais dessa criança que foi agredida racialmente, assim como os pais da criança que fez a ofensa racial. Então, acho que fica aqui o nosso pedido, o nosso fortalecimento para a causa. Ele precisa ter esse envolvimento dos professores de uma maneira geral, nessa prática antirracista. Então, a gente vive falando, está na moda falar no antirracismo. Isso é ser antirracista num ambiente que é educacional, né? Dar visibilidade para essa violência que ocorre entre crianças muito pequenas, muitas vezes, mas principalmente no ensino fundamental com os mais velhos. Então fica aqui esse recado, e muitas vezes se a pessoa não souber construir, então nos procure, o Centro de Referência está aberto para essa discussão, né? Com seus professores, com sua comunidade escolar, mas que essa visibilidade ela precisa existir para que a gente deixe de ter esses espaços tão agressivos, né? Tão hostis para a comunidade negra que ali frequenta. Perfeito, muito bom. Renato, suas considerações finais? Bom, também queria agradecer e também parabenizar, né, a Educa TV, que surgiu agora há pouquinho tempo, está chegando aqui na cidade de Campinas, e a gente falou muito de educação, né, como
um papel basilar que ela tem para transformar a sociedade, acho que é bem por aí, e a Educa TV acho que vai poder contribuir muito com esse papel. Fico honrado de estar no meio aqui de representantes do movimento negro como vocês, que são personalidades aqui da cidade, e aprender bastante também, né, aqui com vocês sobre esse tema do racismo, falar um pouco mais da questão religiosa. Então nós temos muito ainda por caminhar, mas que realmente essas iniciativas como essa e outras tantas possam se dar não só agora no final do ano, no mês da consciência negra, mas por todo ano, né, que a gente lembre da nossa Constituição que eu falava, que fala em sociedade livre, justa, solidária, que fala em pluralismo, tantas formas que a Constituição Federal fala de pluralismo, no ensino, na vida, nas raças, e a sociedade brasileira, ela é muito plural. Eu acho que a gente tem que realmente lembrar que um dos maiores traços característicos nosso, brasileiro, aqui é a miscigenação. Isso faz a gente um povo único no Brasil. Eu acho que isso traz toda uma vitalidade diferente para o povo brasileiro, que é muito comentado por estrangeiros, né? Que a gente tem esse jeito nosso mais alegre, mais festivo. Isso está muito ligado ao negro, a essa mistura com o negro. Então, que a gente possa se apropriar cada vez mais disso, ter consciência de que isso nos torna diversos e mais belos e mais completos. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a todos. Muito bem. Eu, da minha parte, mais uma vez agradeço às nossas queridas convidadas, Jaqueline e Edna, ao nosso querido convidado, Renato. Agradeço pela contribuição que vocês nos deram, que certamente vai ser muito importante para o nosso público que está em casa. E agradeço a vocês que estão aí nos assistindo, refletindo sobre o que nós estamos conversando aqui, e esperamos que tudo isso, não só nesse momento, que é o mês de novembro, que é um mês em que a gente reflete mais sobre essas questões, mas que essas discussões, essas reflexões se tornem parte do nosso cotidiano. Um abraço a todos e até o próximo programa.